Então, antes do vídeo começar, eu quero avisar que vai ter spoilers de Invencível. Esse vídeo é mais eu elogiando a adaptação, falando por que eu gosto de Invencível. Tem momentos aí que vocês vão perceber que o áudio tá meio diferente, é porque eu gravei em momentos diferentes. E também eu tava com sono na hora que eu gravei algum. Bom, eu pretendo trazer mais vídeo de HQ, de super-herói pro canal, então é isso. Fica com o vídeo. Eu acho que isso já não é mais novidade pra ninguém. Mas Invencível é simplesmente uma das melhores séries de super-herói da atualidade. Não é só boa dentro do gênero, mas uma das melhores mesmo no geral. E é um daqueles raros casos que a animação consegue ser melhor do que as HQs. E eu posso dizer isso porque eu já li, e é uma adaptação excelente que não só faz jus ao material original, mas melhora a história e deixa tudo mais dinâmico. A HQ de Invencível foi criada por Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, e foi publicada de 2003 até 2018. E é curioso pensar que ela quase não conseguiu continuar no começo, porque as vendas eram meio fracas, não era um quadrinho que explodiu, eles só faziam sucesso em um público bem pequeno. E foi pelo sucesso de The Walking Dead que foi financeiramente possível manter Invencível. E hoje isso chega a ser curioso porque Invencível se tornou um verdadeiro colosso. É simplesmente a obra de desconstrução de super-herói mais famosa que temos hoje em dia. Invencível veio numa época em que desconstrução de super-herói já existia, mas não era algo tão popular. Mesmo se destacando entre as outras HQs, ainda assim não fazia muito barulho fora do nicho. Na época, o Watchmen era o exemplo mais conhecido, desconstruindo completamente o gênero, com uma abordagem muito mais sombria, política e realista. Mesmo sendo extremamente aclamado, ainda era algo mais nichado, justamente por ser uma história mais adulta e bem menos comercial. Tanto que nem usava o selo da DC. O Watchmen tinha um universo separado que não tinha conexão alguma com os heróis da DC. Só que mais tarde acabou sendo integrado ao universo principal durante o Rebirth. Invencível junto com The Boys são provavelmente as obras mais populares quando a gente se fala de desconstrução de super-heróis. E apesar de Invencível e The Boys terem praticamente a mesma proposta, só que de maneiras diferentes, são duas séries que têm caminhos bem diferentes. The Boys aposta no choque, na brutalidade, nas bizarrices, mostrando como o mundo é completamente distorcido. Já Invencível segue outro caminho. Constrói um mundo muito mais próximo, que a gente vê de maneira parecida como é na Marvel e na DC, mas com algo que muitas histórias evitam. Brutalidade, consequência, impacto. Invencível trabalha nessa ideia. Mesmo com erros, com violência, com decisões difíceis, ainda existe alguém tentando fazer o certo. Muitas histórias de super-heróis não mostram as consequências do que aconteceu. Aqui nós vemos como super-heróis afetam a vida de quem não é. Depois da batalha do Invencível contra o Omni-Man na primeira temporada, nós vimos isso. Na terceira temporada, nós vimos que as mortes causadas por esse confronto era a motivação do Powerplex querer vingança. O que já difere de várias outras histórias que simplesmente não têm consequências duradouras. Mesmo nós sabemos que não foi culpa do Mark, nós conseguimos entender o Powerplex. E um ponto que eu quero destacar aqui, a adaptação melhorou muitas coisas da HQ. Fez mudanças de ritmo, algumas coisas aconteceram mais cedo que nas HQs, por exemplo, o robô pegar o DNA do Rexplosão e fazer um corpo pra ele, ou a Ivy Atômica se desenvolver melhor logo no começo, porque nas HQs ela demora pra se desenvolver, mesmo ela sendo importante desde o começo, já que o próprio criador voltou pra supervisionar a adaptação, e ele tem uma visão diferente da que ele tinha na época que ele fez a HQ, ele percebeu que isso melhorava o fluxo da história, tanto que a animação encaixa bem melhor, a animação, o ritmo é bem melhor, fica mais envolvente, desenvolve melhor os personagens, não só a Ivy Atômica, mas também o Conquista. Por exemplo, o Conquista nas HQs ele é simplesmente um brutamontes, um guerreiro mortal. E é só isso. Nas HQs ele é simplesmente um Viltrumita sádico. E ele gosta de torturar os inimigos. Mas na adaptação nós vemos que ele é solitário, todos têm medo dele, e nós descobrimos que ele não tem nenhum nome. Conquista é só o pseudônimo dele, ou o Dark Blood. Ele aparece pouco na primeira temporada, mas aqui na quarta ele ganhou um episódio só dele, que desenvolve ele melhor. Diferente das HQs, que ele é praticamente uma cópia do Hellboy. E eu acho que esse é o meu maior problema com a HQ de Invencível. Boa parte dos personagens não tem personalidade. A animação também adicionou personalidade às variantes do Mark. Eles não são bem desenvolvidos, mas dá pra ver que cada um ali é diferente. Não são só uma cópia do Mark. A guerra Invencível na HQ é meio sem graça, simplesmente acontece, enquanto na série ela é desenvolvida. Desde o final da segunda temporada até a terceira temporada, que aí sim acontece. Na animação o impacto parece que é bem maior. O Angstrom Levy também, na animação a gente vê ele melhor. E também todo aquele suspense se ele tá vivo ou morto. Tá, mas eu não sei se ficou claro. Mas a animação de Invencível simplesmente pega a história e adiciona umas camadas novas. Sim, tem coisas que é melhor na HQ. Por exemplo, a gente viu o passado do Rexplosão. É uma pena que foi cortado a animação. E inclusive vou dar destaque aqui pro jogo da Ivy Atômica, que eu já fiz short sobre. No jogo mostra um pouco mais da relação dele com a Ivy, a química dos dois. E inclusive eu recomendo que você jogue o jogo porque ele é canônico. E uma coisa que eu notei foi que alguns personagens ficaram mais poderosos
erros na animação. Por exemplo, o Treg, ele tomou um soco do Mark e nem se mexeu, não foi nada. Na HQ o Mark conseguiu arrancar um pouco de sangue, mas não foi muita coisa não. E a animação conseguiu passar aquela sensação de realmente não tem o que fazer. E agora que a quarta temporada acabou, Invencível tá se aproximando do seu final, e já foi dito que vai ser 8 temporadas mais ou menos, e eu espero que continue nesse nível de qualidade, não da animação, mas de adaptação. E eu tô gostando muito de ver essa maturidade como escritor que o Robert Kirkman tem, porque não é só uma adaptação, é tipo uma outra chance de contar a mesma história, só que de maneira melhor e com mais liberdade do que tinha na época. A adaptação tá muito bem feita, tô ansioso pra quinta temporada, quem leu sabe o que vai acontecer. E esse é um vídeo diferente do de costume, normalmente eu falo de animes e jogos aqui no canal. Eu pretendo trazer mais vídeos de desenhos de super-herói, HQ, graphic novels, porque é uma das minhas paixões também. Era isso que eu queria falar, então falou.